A ação de investigação na Justiça Eleitoral contra a vereadora doutora Terezinha começou logo após as eleições de 2016. Isto porque a médica recém-eleita acabou sendo acusada de compra de votos. A acusação alegava que a vereadora eleita pelo PRB tinha feito a doação de consultas na zona rural de Pontes Lacerda no período pós-eleições, o que, segundo a denúncia, tinha caracterizado o abuso do poder econômico. Em 2017, a parlamentar acabou perdendo a causa na comarca de Pontes Lacerda, mas a defesa recorreu da decisão junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E na terça-feira, dia 21 de agosto deste ano, o caso foi julgado no plenário das sessões no Tribunal Regional Eleitoral. Um resultado unânime, a advogada doutora Cristiane Bezerra disse o que representa essa decisão, depois de quase 2 anos de batalha nos tribunais em Pontes Lacerda e em Cuiabá. Representa que a justiça efetivamente foi feita. Uma pessoa que teve uma sentença procedente em primeiro grau, o juiz daqui disse, entre outras palavras, que ela comprou votos em troca de consultas. Uma pessoa que teve uma sentença dessa sendo inocente, imagina durante 20 meses o tanto que ela sofreu, sendo acusada de uma coisa que ela não fez. Mas graças a Deus, no Tribunal Regional Eleitoral, no dia 21 de agosto, às 17 horas, numa sessão plenária, onde eu fiz a sustentação oral, 7 juízes eleitorais, os 7 decidiram que ela é inocente. Os 7 decidiram, quer dizer que não tinha nenhuma sombra de dúvida. Ela realmente sempre foi inocente. Eu não entendo como uma sentença de primeiro grau pode ter condenado uma pessoa, que na segunda instância, 7 juízes disseram que ela era inocente. É um pouco estranho isso. Eu fiquei surpresa, porque é muito esquisito. Isso você não acha? Agora, mudou a defesa da senhora da primeira instância para a segunda instância? De jeito nenhum. A mesma defesa, a mesma linha de defesa, a mesma argumentação, tudo que foi feito, tudo que foi falado no primeiro grau, continuou no segundo grau, até porque no segundo grau não se pode juntar provas novas. As mesmas mídias, as mesmas oitivas de testemunhas, o caderno probatório era o mesmo, nada mudou, tudo continuou como sempre foi. Agora, o que a senhora avalia que pode ter levado a essa primeira sentença, esse primeiro julgamento dando perda de causa? Erro humano. O ser humano é falível, né? É passível a erro. Foi uma sentença que, infelizmente, foi muito infeliz. Ela estava errada. Estava tão errada que 7 juízes reformaram a sentença. 7 juízes disseram que estava errada. As provas não foram suficientes para manter essa acusação? A senhora conseguiu derrubar isso no tribunal? Sim, o tribunal vislumbrou que as provas carreadas aos autos não eram capazes de retirar o diploma da vereadora eleita, porque elas não eram cabais, não tinha certeza absoluta da compra de votos. Muito pelo contrário, no acórdão, então é o nome da sentença de segundo grau, vai ficar bem claro o entendimento do tribunal, esclarecendo exatamente essa questão. A advogada de defesa da vereadora falou sobre as possíveis irregularidades nas provas levantadas contra a doutora Terezinha. Para a defesa, não ficou dúvida que as provas foram arranjadas e que, portanto, ficaram sem forças no tribunal do TRE. A advogada disse ainda que ficou sem entender porque aqui na primeira instância não houve o entendimento das irregularidades diante das argumentações da defesa. Uma pessoa de uma coligação que teve mais votos do que o PRB, que é o partido da vereadora Terezinha, se sentiu prejudicado porque ele teve mais votos, mas não foi eleito. Apesar de diplomado, não pegou a vaga no Legislativo. E ele entendeu que ela tinha comprado voto, não sei de onde ele tirou isso. Então, ele produziu provas unilateralmente e levou para o promotor. O promotor entendeu que houve compra de votos, é o entendimento do promotor, a convicção do promotor, a cabeça do promotor. Mas ele só entendeu dessa forma porque essa pessoa induziu o promotor a erro. O promotor disse que não foi induzido a erro, mas eu acredito que ele foi. Eu acredito. Porque as provas chegaram a ele de tal forma que ele entendeu que houve uma compra de votos, mas não houve. Tanto não houve que 7 juízes eleitorais no tribunal esclareceram isso. 7 juízes esclareceram. Não é a defesa quem diz isso, é a sentença, o acórdão diz isso. Que foram provas forjadas, montadas, provas conspurcadas, provas montadas, né? Coisas erradas foram feitas
para tentar derrubar, tirar a doutora Terezinha do Legislativo Municipal, como diz aí popularmente, no tapetão. Doutora Cristiane Bezerra não acredita que o processo vá para a última instância. Quem fez essa representação foi o Ministério Público Estadual, aqui de Pontes Lacerda. Quando eu entrei com recurso em Cuiabá, o dono da ação já era o Ministério Público Federal. Então, se o Ministério Público Federal entender alguma coisa, primeiro ele vai entrar com embargos de declaração, que é saber se houve alguma omissão. Se ele entender que houve alguma omissão, algum ponto obscuro na sentença, ele vai pedir para os 7 juízes esclarecerem. Mas é pouco provável que aconteça isso, porque quando uma ação é declarada por 7 juízes, por unanimidade, provimento no recurso, é difícil o embargo de declaração nesse caso, muito difícil. Agora, na opinião da assessora jurídica, é hora de olhar para frente. A pessoa que passa por uma situação dessa e se consagra vitoriosa, com certeza ela tem mais ânimo, mais vigor, muito mais vontade de trabalhar em prol do povo, porque o nome dela está limpo, a justiça foi feita.